E aí pessoal, belezinha? Meu nome é Yuri Rangel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai bater um papo sobre três coisas: AMD, Ryzen e compatibilidade. Em 2017, a AMD anunciou os Ryzen de primeira geração, anunciou as placas-mães, né, B350, A320, X370 e também anunciou que daria suporte até 2020. A gente já chegou em 2020, até agora ela veio dando suporte, a gente já está na terceira geração, né? E veio uma notícia à tona aí esses dias que os Ryzen de quarta geração, que vão ser lançados, não terão suporte para placas-mães de geração passada. Ou seja, se você tem uma B350, você não conseguiria colocar ali um Ryzen 4200G, um Ryzen 4600 na sua placa-mãe, o que é ruim. Porém, pessoal, a gente também tem que ver que já são 3 anos de compatibilidade. Bom, na época do lançamento da terceira geração de Ryzens, a AMD anunciou que as A320, placa-mãe de entrada, né, não teria compatibilidade nenhuma com os Ryzen de terceira geração, e se a fabricante, que fabrica lá a placa-mãe, quisesse dar o suporte para B350 e X370, era só ela fazer uma atualização de BIOS e ficaria por isso. Com algumas ressalvas, tá? Por exemplo, a B350, tá? A B350 da Gigabyte, acho que a B350 DS3 que me vem à cabeça é essa. Ela, quando você atualiza a BIOS para a terceira geração, se eu não me engano a BIOS F40, eu não lembro se depois isso aí se normalizou, mas era da seguinte forma: você atualizava a BIOS para a terceira geração e após isso o Ryzen de primeira geração era cortado. Por exemplo, você está utilizando ali um Ryzen 1200 para você atualizar a sua placa-mãe para a terceira geração. A partir do momento que você atualizou, você tentou ligar o computador, não ia ser mais compatível. A partir dali, ele só ia pegar Ryzen de segunda e de terceira geração, tá? A placa-mãe da Gigabyte é assim, essa AB350 DS3, outras também, que não me vem à cabeça agora, mas eu vou explicar o porquê disso e talvez isso seja a solução para a gente ter os Ryzen 4000 em placas-mães mais antigas aí, como B350, X370 e por aí vai. Bom pessoal, é o seguinte: toda placa-mãe existe um chip que armazena a BIOS, é basicamente uma memóriazinha, não chega a ser um pendrive ou um cartão SD, mas é basicamente o mesmo sentido, mas é uma memóriazinha que tem ali uma limitação de armazenar um tamanho de BIOS. Por exemplo, ali a sua BIOS tem tantas informações e ela se limita a armazenar até X informações dentro dessa BIOS. Por isso que acontece aquela questão da Gigabyte, né, que eu disse, da AB350 DS3, dela só conseguir armazenar a segunda e a terceira geração de Ryzen e perder a atualização para a primeira. Por isso que tem esse probleminha aí, justamente porque tem uma limitação ali de tamanho de memória dentro desse chip, tá? Então eles não conseguem colocar a primeira, a segunda e a terceira dentro desse chipzinho de memória da BIOS, tá? Mas por que acontece isso, pessoal? Bom, todo processador existe um microcode. Basicamente o que é isso? Todo processador tem informações diferentes. Por exemplo, um Ryzen 3200G é totalmente diferente de um Ryzen 1600. Tem clocks diferentes, número disso é diferente, número de, sei lá, núcleos é diferente, muitas coisas são diferentes. Nome do processador é diferente, tudo no processador é diferente, tá? Tem processadores que se assemelham, mas continuam sendo diferentes. E cada processador tem que existir um microcode para poder reconhecer na placa-mãe. Por exemplo, quando você coloca lá um Ryzen 1600, ela tem que ter um microcode Pro 1600, tem que ter para o 3600, para o 2600, para o 1200, caso ela seja compatível. Se ela não tiver essa informação do microcode, ela não vai reconhecer o processador. É basicamente isso. Então, as placas-mães, para ter suporte à quarta geração, tem que ter a seguinte coisa: tem que ter os microcodes de todos os processadores da quarta geração, da terceira geração, da segunda geração e talvez até da primeira geração. Então é muito microcode, muito processador para poder armazenar nessa memoriazinha que armazena a BIOS, né? Nesse chipzinho. Então é um porém aí para todos os fabricantes fazer, tá? A AMD não anunciou dessa forma, mas provavelmente se a fabricante quiser, ela consegue a atualização. Eu acredito que placas-mães como X470, B450, mais parrudinhas aí, sem ser aquelas bem simplesona, tá? Que se assemelha a 320, acredito que essas aí não vão ter suporte, mas eu acredito que essas placas-mães aí um pouco melhor, que tem um desempenho ali melhor, que tem mais componentes, etc., também vai ter uma memória ali de BIOS maior, tá? E com isso eles conseguem fazer essa alteração nos microcodes, podendo ter o suporte para a primeira, segunda, terceira e quarta geração ou não. Vamos dizer que eles cortem ali a primeira e a segunda geração e deem o suporte ali para a terceira e quarta, como aconteceu
na placa-mãe que eu havia dito da Gigabyte. Podem sim fazer isso, o que é uma saída para quem quer colocar aí o seu processador de geração 4 na sua placa-mãe B450. Eu não sei se esse suporte viria, se atualizações como essa viriam para primeira geração, por exemplo, a A320, B350, X370, talvez para alguns modelos de placa-mãe, como a X370 Taishi. X370 Taishi é uma placa-mãe topo de linha da primeira geração, que provavelmente, por ter componentes sensacionais, ter realmente uma construção e etc. boa, inclusive memória também deve ser maior, né, nela, esse chipzinho de memória, talvez você consiga também atualizar para a quarta geração, tá? Então, aí vai das fabricantes, vamos aguardar o que as fabricantes vão fazer, e sim, tem que pressionar todas as marcas, tem que pressionar a AMD, pois eles também querem vender placas mães novas. Se a gente não pressionar, não vão mudar, tá? Então a galera aí tá puta, tem que pressionar mesmo a AMD, tem que pressionar as marcas para poder atualizar a BIOS. Porque se não pressionar, pessoal, não vai atualizar, vão simplesmente lançar aí a X570, a B550 e vão cortar todo o suporte. Então por isso, nós consumidores, nós que amamos PC, temos que bater de frente aí com as marcas, com a AMD, para poder lançarem as atualizações de BIOS para geração 4. Então pessoal, vamos ter a esperança que a gente consiga colocar aí uma B450, uma X370 com os Ryzen 4000, que a gente não precise gastar 1 zilhão de dinheiro aí novamente para poder comprar outra placa-mãe, vender antiga e tal, fazer esse rolo todo. Então, na minha opinião, pessoal, não é uma sacanagem, uma filha da putagem da AMD. A gente realmente tem esse impasse, né, de ter que ter todas as configurações de processadores ali da primeira, segunda, terceira, quarta geração e alimentação aí das placas-mães, de não ter toda essa memória dentro do chip disponível. Lembrando que a gente tem tecnologias, tá, de primeira, segunda, terceira e também a quarta geração. A quarta geração já entra aí com PCI Express 4.0, M2 4.0, e essas tecnologias teriam que ser tiradas de uma BIOS, tá? Teria que não ter a compatibilidade dessas tecnologias com a BIOS ali, com uma placa mãe B450, pois ela não tem essa tecnologia empregada. Apenas a X570, a B550 já viria ali com todo o suporte realmente necessário para dar todo o desempenho que o processador necessita. Então, talvez alguns processadores fiquem um pouco capados, alguma coisa assim. Então vamos ver como é que as fabricantes vão fazer com a atualização de BIOS, se vão atualizar, se não vão, e vamos esperar, né? A realidade, pessoal, é que a gente não esperava que esse socket durasse tanto tempo em questão de compatibilidade. Se a gente comparar com o Intel, pessoal, a sexta e sétima foi compatível, aí veio já outra geração, já mudou o socket. Então todo ano praticamente muda o socket, e lembrando que às vezes não é necessário mudar o socket, às vezes eles querem vender o socket novo, vender placa-mãe nova, vender processador novo, e basicamente não é necessário, né? Então vamos esperar que atualizem. Eu lembro que eu vi um vídeo do Casual Games, eu vou deixar até na descrição, que ele na verdade pegou uma placa-mãe, acho que era de sexta ou sétima geração, fez um BIOS mod por ele mesmo, não tem atualização para a oitava geração, esse tipo de placa-mãe. Ele, por ele mesmo, fez um BIOS mod, atualizou e conseguiu utilizar, eu não lembro se era um processador de oitava ou nona geração, em uma placa-mãe de sexta e sétima, tá? Que só tem suporte para sexta e sétima, ele conseguiu utilizar um processador já de outra geração, que não teria suporte, fazendo um BIOS mod, coisa que as fabricantes podem atualizar as BIOS, tá? Então a gente vê que também uma certa filha da putagem das marcas quando dizem que não podem, tá? Mas vamos esperar, vamos ver, vai ter placa-mãe que não vai ser compatível, vai ter placa-mãe que vai ser compatível, vamos esperar o que as marcas vão dizer. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa a sinetinha. Assim, entra no grupo do Telegram do canal, tá aí na descrição do vídeo. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu bati um papo lá com a galera sobre justamente isso, tirei algumas ideias, coloquei aqui dentro do vídeo. E é isso aí, vamos bater um papo lá no Papo de Informática dentro do Telegram, link na descrição. Vou ficando por aqui, sejam bem-vindos ao canal, se você for novo por aqui, tá? E é isso aí, pessoal, valeu!